Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Em 2016, Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos em uma eleição bastante emocionante. No final da apuração, Hillary Clinton havia vencido por uma margem de 3 milhões de votos no voto popular. Porém, Trump investiu nos swing states, ganhando estados importantes como a Flórida, a Pensilvânia e o Michigan por uma diferença muito pequena de votos. No Michigan, por exemplo, a diferença foi de apenas 10 mil votos. E isso garantiu a ele a soma de todos os votos no colégio eleitoral daquele estado. Agora, se eu te contar que essa nem de longe foi uma das eleições mais emocionantes da história dos Estados Unidos, você acredita? E se você duvida, eu te convido para vir aqui durante toda a semana no meu canal que eu vou te contar 5 vezes em que a eleição americana foi um verdadeiro teste para cardíaco, amigo. Por conta disso, já deixa aquele like maroto no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Claro, ative o sininho para receber as notificações. Afinal, agosto foi consagrado como o mês oficial da história das eleições norte-americanas aqui no meu canal. E na segunda-feira que vem, dia 31 de agosto, para encerrar esse especial, eu vou fazer um vídeo sobre as fofocas que envolvem os presidentes norte-americanos. Ok. Então já compartilhe essa notícia com aquele seu amigo, aquela sua amiga que nem liga para eleições americanas, mas não perde uma fofoca. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da famosa eleição de 1800, a mãe de todas as confusões. Já falei dela em outro vídeo e prometi que explicaria melhor em outra oportunidade e este dia chegou. O problema da eleição de 1800 foi justamente o fato de que a Constituição é muito vaga no que diz respeito a como se dá o processo da corrida eleitoral. Foi por causa disso que tiveram que criar várias emendas corrigindo algumas falhas que o processo eleitoral possuía, conforme eu já contei também em um vídeo aqui no canal. Entre as brechas existentes na Constituição estava o fato de que ela não previa a existência de partidos e também dizia que o vice-presidente seria aquele que chegasse em segundo lugar na disputa. Acontece que já no ano de 1793, o grupo dos pais fundadores rachou e Thomas Jefferson resolveu fundar o seu próprio partido, o Partido Democrata Republicano. Em resposta a ele, o grupo de George Washington, John Adams e Alexander Hamilton fundaram o Partido Federalista. E já nas eleições de 1796, esses dois partidos se enfrentaram. De um lado, John Adams representando os federalistas e do outro Thomas Jefferson representando os democratas republicanos. Sendo que nessa contenda John Adams saiu vitorioso, no entanto o seu vice-presidente foi o segundo colocado. Isso mesmo, Thomas Jefferson. Bom, não preciso nem te falar que foram 4 anos de torta de climão. Afinal, os dois haviam se tornado inimigos e a convivência diária apenas piorou as coisas. E aí nós chegamos ao ano de 1800, quando nós tivemos um rematch, um tira-teima entre os dois. No entanto, para evitar que o problema do vice de cada partido acontecesse novamente, os partidos tiveram a grande ideia de lançar cada um 2 candidatos, na expectativa de que cada um tivesse o primeiro e o segundo colocado, formando assim, então, um governo em que o presidente e o vice-presidente fossem do mesmo partido. E foi assim que os democratas republicanos lançaram Thomas Jefferson e Aaron Burr para concorrer contra John Adams e Charles Pinckney. De fato, John Adams chegou bastante enfraquecido para essa eleição e Thomas Jefferson era favorito. Adams vinha desgastado por conta de problemas que ele teve com a França no Mar do Caribe e por conta de várias críticas que existiram a respeito da ampliação dos gastos militares. Sendo assim, quando a eleição chegou, John Adams seria facilmente derrotado por seus adversários. Bom, mas sendo assim, onde é que entra a confusão? A confusão veio porque tanto Thomas Jefferson quanto Aaron Burr tiveram no colégio eleitoral o mesmo número de 73 votos. E agora? Quem vai ser o presidente? Quem vai ser o vice? Os dois empataram. Agora, cabia ao Congresso definir quem seria, então, o terceiro presidente dos Estados Unidos. E é aí onde entra a figura de Alexander Hamilton, famoso adversário de Thomas Jefferson, na época em que os dois
dois eram secretários no governo de George Washington. Porém, ao contrário do que você está pensando, Hamilton costurou junto aos deputados federalistas um voto a favor de Thomas Jefferson, garantindo então que o político da Virgínia se tornasse presidente da República dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles chamam essa eleição de a Revolução de 1800, pois foi a primeira vez em que houve a troca de poder entre grupos opositores sem que isso tenha levado a grandes brigas ou ao derramamento de sangue. No entanto, para resolver esse imbróglio e para que eleições futuras não se deparassem com esse mesmo tipo de problema, eles resolveram, em 1803, aprovar a 12ª emenda. A partir de então, os partidos já diziam quem eram os seus candidatos a presidente e quem eram os seus candidatos a vice, concorrendo em uma mesma chapa. Porém, ainda assim, você, enquanto eleitor, poderia votar num candidato a presidente de um partido e num candidato a vice-presidente de outro partido. Vai entender? Outra questão importante aprovada nessa emenda e que vocês vão entender melhor já no próximo vídeo foi justamente o fato de que, caso uma eleição não apontasse um presidente que atingisse a maioria no colégio eleitoral, caberia ao Congresso definir qual seria o nome vitorioso entre os 3 melhores colocados e não os 5, como previa a Constituição. Bom, e foi assim que aconteceu a famosa eleição de 1800. E se você acha que essa confusão já foi o suficiente, ou que as eleições norte-americanas nos dias de hoje já são uma bagunça, é que você não viu a eleição de 1824. E eu vou contar sobre ela amanhã, então não percam, espero vocês aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!